Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Essa é uma lista polêmica, como toda lista é, e ainda mais quando falamos sobre opinião, gosto pessoal, jogadores de diferentes épocas e métricas particulares que são usadas como critérios para determinar quem fica na frente uns dos outros. Eu lembro que na pandemia, que inclusive foi a época que o nosso canal ainda estava engatinhando, se popularizou entre os jornalistas esportivos o desafio de listar os 20 maiores jogadores da história do futebol. Eu vou enxugar um pouco mais essa lista e vou fazer apenas dos 10. Quais são os 10 maiores jogadores de todos os tempos, na opinião do Pautas e Táticas, tá? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito, se ainda não é, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like e seu hype, se ainda for possível para você aí nessa semana, e também o seu compartilhamento desse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, de amigos que gostam de futebol, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos, e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou começar com menções dos jogadores que frequentemente aparecem na lista de muita gente e que ficaram muito próximo ali de entrar na minha lista, então eu não vou citar tantos nomes assim, e não necessariamente na ordem, tá? Não são aqui o 11º, 12º, 13º, não, eu não parei para pensar nisso. Até por isso, eu vou fazer as menções em ordem cronológica de quando eles jogaram, para que isso fique bem claro, tá? Alfredo Di Stéfano, argentino, naturalizado espanhol, melhor jogador ou maior jogador do Real Madrid nas décadas de 50 e 60 e para muitos também o maior ídolo da história do clube merengue. O Eusébio, uma espécie de Pelé europeu ou africano, melhor dizendo, já que ele nasceu em Moçambique, que é uma província portuguesa, ídolo maior do Benfica, constantemente comparado ao rei, já que eles foram contemporâneos. O Michel Platini, um dos maiores jogadores do mundo na década de 80 e o maior jogador francês da sua geração. O Romário, o baixinho goleador, conhecido como o rei da grande área, que nós brasileiros tendemos a valorizar mais até do que o resto do mundo, por ele ter jogado mais tempo por aqui, e ter optado inclusive por deixar a Europa no auge. Zinedine Zidane, o homem que superou Platini na condição de maior jogador francês de todos os tempos, e a exemplo do compatriota, um dos maiores camisas 10 da história do futebol, e Ronaldinho Gaúcho, para muitos o maior artista que o mundo da bola já viu, para tantos o jogador de maior auge que o mundo já viu, e quase unanimidade que era um dos jogadores de futebol mais bonito e alegre que já existiram, tá? Claro que tem muitos craques que eu não vou citar aqui, e eu só mencionei esses aqui porque eles realmente poderiam postular vagas no meu top 10, assim como aparecem nos de muita gente. Mas sem mais enrolação, vamos então para a nossa lista. E eu já começo com polêmica no 10º lugar, porque eu já vou adiantar logo. Ele não era mais plástico, mais habilidoso, mais técnico que nenhum dos nomes que eu acabei de mencionar, como quem poderiam postular vagas no top 10 acabaram não entrando. Mas ele tem feitos tão gigantescos que mesmo que ninguém o coloque nas listas que vemos por aí, eu vou colocar na minha, tá? Então, abrindo o top 10, o alemão Gerd Müller. E eu sei que é uma opinião muito impopular, mas eu considero o Müller talvez não o melhor, mas sim o maior centroavante que já existiu, por um simples fato. Quando ele parou de jogar futebol, ele detinha praticamente todos os recordes de gols marcados possíveis para um jogador que teve a carreira que ele teve. Para começar, ele marcou na carreira 638 gols em 675 jogos oficiais, uma média de 0,95 gols na carreira toda, um número inacreditável. Sobre os recordes, ele parou como o maior artilheiro da história da seleção alemã e das Copas do Mundo, ambos os recordes foram superados pelo Miroslav Klose, maior artilheiro da história do Bayern de Munique e da Bundesliga, esses recordes ainda são dele, perduram até hoje. Também é o cara que mais vezes foi artilheiro da Bundesliga, 7 vezes. Ele tinha os 3 recordes de maior quantidade de gols feitos em apenas uma temporada do campeonato alemão, com 40, 38, 36 gols, acabou sendo ultrapassado pelos 41 do Lewandowski em 2021.
Além disso, ele coleciona 14 artilharias na carreira, incluindo de 4 temporadas da Champions, uma Euro, quando ele foi campeão, em 72, e uma Copa do Mundo, em 70, com 10 gols marcados naquela edição, com a seleção alemã. Ergueu um título mundial em 74, é considerado o maior atacante alemão que já existiu. O Gerd ganhou 2 vezes a chuteira de ouro da UEFA e uma vez a bola de ouro da France Football. Pode ser um nome subestimado por muitos, mas que merece muito respeito, e eu sei reconhecer, por isso ele abre o nosso top 10, beleza? Por mais que vocês não concordem. E eu sei que muitos não concordam. Na 9ª posição, o brasileiro Ronaldo, o fenômeno. Esse sim, amplamente considerado o melhor centroavante da história do futebol, ainda que ele tenha tido sua carreira atrapalhada por lesões. O R9 tem 2 Copas do Mundo no currículo, a de 94 sem jogar, a de 2002, onde ele foi o cara da competição, incluindo artilharia do torneio, com 8 gols em 7 jogos e 2 deles na final. Ele já vinha de um vice-campeonato em 98, quando ele foi escolhido o melhor jogador do torneio, sendo o atual 2 vezes melhor do mundo pela FIFA, com 22 anos de idade. E aí, com a conquista do Penta, veio o 3º e último prêmio, além de sua 2ª bola de ouro, né? A primeira conquistada em 97, junto com sua única chuteira de ouro. Em 2006, ele ultrapassou o Gerd Müller como o maior artilheiro da história das Copas, marcando 15 gols, né? O seu 15º gol foi nas oitavas de final contra a Gana. Até então, o Gerd Müller tinha 14. O Ronaldo, então, se sagrou como seu maior artilheiro da história das Copas, e depois foi superado em 2014 pelo Klose, que tem 16. O Ronaldo combinava força física, técnica para o drible, explosão, velocidade, frieza no mano a mano, rapidez de raciocínio, faro de gol, que o transformavam num atacante imparável e respeitado por todos que jogaram ao seu lado ou contra ele. Os ex-companheiros dizem que ele foi ainda mais impressionante nos treinos do que era nos jogos. No Brasil, há quem prefira o Romário, que não está no nosso top 10. Pessoalmente, eu acho que a distância entre os dois não é tão grande quanto é aos olhos do mundo, até por conta do Ronaldo ter jogado mais tempo em clubes europeus e por toda a sua história na seleção. É óbvio que falar do Ronaldo é visualizá-lo primeiro com a camisa da seleção do que a de qualquer clube. Por tudo isso, o melhor 9 da história também fica com a nossa 9ª posição. Em 8º lugar, mais um brasileiro, o galinha de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o meia com mais gols na história do futebol mundial, com 556 bolas na rede em 777 partidas oficiais. Também é o jogador com mais gols de falta em todos os tempos, com 101 tentos oficiais. Porém, o próprio Zico contesta o número, alegando ter feito um pouco mais de 80 gols em bolas paradas, né? Eu acho até que o Zico é muito subestimado pelo mundo do futebol, ainda que seja muito considerado como o maior jogador brasileiro pós-Pelé, ídolo máximo do Flamengo, clube pelo qual ele é tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Também é o goleador máximo da história do clube, é o goleador máximo da história do Maracanã. Pela seleção ele não conquistou uma Copa do Mundo, mas jogou as edições 78, 82 e 86. Ele tem feitos que o fazem ser muito respeitado por todos os brasileiros, ainda que identificado apenas com um clube, né, do país. Né? A postura do Zico como ídolo é exemplar. Ele jamais desrespeitou nenhum adversário, nenhum clube rival, conta com a admiração, inclusive, dos mesmos. Até por ter sido dono da camisa 10 e melhor jogador de toda uma geração de torcedores brasileiros, dificilmente uma lista internacional vai ter o Zico entre os seus ranqueados, mas na do Pautas e Táticas ele fica com a 8ª posição, beleza? Em 7º lugar, o anjo das pernas tortas, Mané Garrincha, o maior ponta-direita que já existiu, para muitos o grande precursor do drible como uma expressão de arte no futebol, não apenas um artifício para superar a marcação do adversário. Ele é o responsável maior por tornar a camisa 7 do Botafogo tão sagrada quanto o número 10 de qualquer clube, e mais até do que muitos deles. As pessoas lotavam o estádio para ver o Mané jogar, deixar os marcadores no chão. Para ele, não importava que zagueiro ele tinha pela frente, era só mais um João que não conseguia tirar a bola dos pés do Mané. Ele foi campeão das Copas de 58 e 62, né, com a seleção brasileira. Essa última disparadamente sendo o melhor jogador da competição, não deixando o time sentir a falta do Pelé, né, que se lesionou e ficou fora do torneio ainda na 2ª rodada.
Suas chances ali naquela Copa, suas atuações, melhor dizendo, levaram a imprensa chilena a questionar de que planeta veio o Garrincha. Quando ele jogou ao lado do Pelé, ele jamais perdeu uma partida sequer. Alguns o consideravam até melhor que o rei, por mais exagerado que possa parecer. Infelizmente, no fim da sua vida, ele perdeu a batalha contra o alcoolismo e nos deixou ainda jovem, aos 49 anos. Mas seu legado perdura até hoje. É o maior ídolo da história do Botafogo e o clube ainda dedica o número 7 ao principal jogador do time por sua causa. Nomes como Jairzinho, Maurício, Túlio Maravilha e Luiz Henrique honraram a 7 de Mané em conquistas importantes do Glorioso. Em sexto lugar, o alemão Franz Beckenbauer, o Kaiser, ou Imperador, em livre tradução. Certamente o maior jogador da história do seu país e maior zagueiro da história do futebol. Embora tenha começado a carreira ali como volante, depois ele passou para a função de líbero, jogando por trás da defesa, mas com liberdade para armar o time ali como um meia. Elegante, raçudo e líder. O Beckenbauer conquistou 2 vezes a Bola de Ouro, foi campeão do mundo em 74, depois de ter sido terceiro colocado em 70 e vice-campeão em 66. Também voltou a vencer um Mundial como treinador em 90, sendo um dos únicos 3 a conquistar tal feito como jogador e treinador. É considerado o maior jogador da história do Bayern também, né? Liderando o clube em 3 títulos de Champions League consecutivas, 7-4, 7-5, 7-6. Também trabalhou no clube como técnico e presidente. E se montássemos ali uma seleção histórica do futebol mundial, eu não tenho dúvida que o Beckenbauer seria o capitão do time. Chegamos no top 5 e na quinta posição eu coloco o holandês Johan Cruyff. Já que falamos do Beckenbauer, tendo sucesso como jogador e treinador, não há exemplo melhor de uma pessoa do futebol que mais influenciou e segue influenciando taticamente o jogo do que o Cruyff. Craque maior de esquadrões históricos como o Ajax, tricampeão europeu, em 7-1, 7-2 e 7-3, do Barcelona, campeão espanhol em 7-4, e da seleção holandesa que no mesmo ano encantou o mundo com um time que ficou conhecido como Carrossel, por conta da movimentação constante dos jogadores e da versatilidade tática dos mesmos e que acabou com o vice-campeonato da Copa do Mundo. É até difícil definir, inclusive, em que posição jogava o Cruyff, se era centroavante, se era segundo atacante, se era ponta de lança. Não importa, né? Tudo que ele fazia em campo era extremamente eficiente e desempenhado com excelência. Tal inteligência, influenciada por seu mentor, o Rinus Michels, também o levou a ser um treinador brilhante, especialmente no Barcelona, onde ele chegou a 2 finais de Champions League, conquistando o título em 92 e sendo vice-campeão em 94, com o time conhecido como Dream Team, que teve, entre outras peças, nomes como Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, Romário e um tal de Pep Guardiola, que foi muito influenciado por ele para dar sequência ao legado da escola espanhola-holandesa, que ficou conhecida como jogo de posição. O Cruyff também foi um revolucionário, se recusando a jogar com as tradicionais 3 listras da Adidas, né, no uniforme da seleção holandesa, por ser patrocinado pela Puma, por isso seu uniforme possuía apenas 2 listras. Ele também se recusou a estar no grupo que foi novamente vice-campeão em 78, alegando que outros jogadores deveriam ter a chance de jogar um Mundial, a dele já tinha passado. E é autor de frases históricas como, abre aspas, resultados sem conceito são chatos, mas conceitos sem resultados são inúteis, fecha aspas. Além de, abre aspas, você joga futebol com a cabeça e as pernas estão ali para te ajudar, fecha aspas. E finalmente, abre aspas, jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que há. Fecha aspas. Cruyff era um gênio. Quarto lugar, apesar de muitos fazerem um esforço enorme para desconsiderar o que ele significou para a história do futebol, o argentino Diego Maradona, El Pibe de Oro, uma verdadeira entidade para os nossos hermanos desde os primeiros anos de carreira. Nome máximo da conquista da Copa de 86, a segunda dos argentinos, apesar dele ter sido cortado, quando ainda muito jovem, esteve na pré-lista daqueles que disputariam e venceriam o Mundial de 78 em casa. Muito ídolo do Argentino Júnior, clube em que ele começou a carreira e conquistou 5 vezes a artilharia do Campeonato Argentino sendo um meia. Ele deixou o clube para jogar no Boca, que era o time de coração ali dele, do seu pai também.
onde ele finalmente conquistou o título do Campeonato Nacional em 81. Ele teve polêmica passagem pelo Barcelona, antes de chegar ao Napoli e transformar para sempre a vida do pequeno clube do sul da Itália, né, com 2 campeonatos nacionais, uma Copa Itália e uma Copa da UEFA no currículo do clube. Seu sucesso por lá era tão grande que nas semifinais da Copa do Mundo de 90, contra os italianos, ele convenceu a torcida do Napoli a torcer por ele contra o próprio país, já que a população das cidades do norte os tratava como estrangeiros, devido às diferenças socioeconômicas e a associação ao povo do sul a estereótipos como pobreza e criminalidade. A Argentina não venceu a Copa, mas eliminou a Itália e o Maradona voltou a decidir um Mundial pelo 2º torneio consecutivo. Ainda houve tempo para a disputa de mais uma Copa do Mundo em 94, mas já em decadência, com problemas para manter o peso ideal, viciado em drogas, acabou suspenso da competição, porém nada disso manchou a carreira daquele baixinho, canhoto, genial, que levou o mundo a questionar se o Pelé realmente foi o melhor jogador da história do futebol. O Maradona foi o primeiro nome pós-Pelé a ser seriamente considerado não só como um sucessor, mas para muitos alguém que superaria o talento do rei. Em uma eleição popular da FIFA em 2000, Maradona foi escolhido o melhor jogador do século XX, apesar de ter perdido para o Pelé no voto dos jornalistas. Ainda assim, para o povo argentino, mais do que um craque, o Maradona é um Deus, com a grafia substituindo as letras I e O pelo número 10, que ele levava às suas costas. Não à toa, os estádios de Argentinos Júnior e Napoli passaram a levar seu nome após o seu falecimento em 2020, aos 60 anos de idade. Em terceiro lugar, Cristiano Ronaldo, o primeiro nome ainda em atividade da nossa lista. O maior artilheiro em números oficiais do futebol mundial, com mais de 900 bolas na rede. O maior artilheiro da história do Real Madrid, da Champions League, da seleção portuguesa, da Eurocopa e do futebol de seleções. 5 vezes bola de ouro, 4 vezes chuteira de ouro, 25 artilharias na carreira, a nível coletivo 5 Champions League conquistadas, além de uma Euro e 2 Nations com a seleção portuguesa. Uma máquina de fazer gols que evoluiu para se tornar o jogador fatal que conhecemos em seu auge. No início, como um pontinha, driblador e habilidoso, não era tão objetivo, principalmente jogando pela direita no Manchester United. Em seu auge, pela esquerda, já na reta final da primeira passagem pelos Red Devils, especialmente no Real Madrid, passou a ser um atacante completo, finalizando com as 2 pernas, de qualquer distância, sendo um exímio cabeceador. Nos anos mais recentes, tornou-se também uma espécie de segundo atacante, ora jogando em dupla, ora jogando improvisado, como centroavante, para seguir ali próximo do gol, ampliando suas marcas individuais na carreira. Para muitos, o Cristiano é tão obstinado em ser o melhor que sua dedicação aos treinos e ao próprio corpo o fizeram chegar mais longe que chegaria contando apenas com o talento. Mas é óbvio que sem o talento, nem todo o treino do mundo faria chegar onde ele chegou. Em segundo lugar, aquele que foi o responsável direto por elevar a exigência não só a nível estatístico, como também de longevidade do Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi. La Pulga, como era chamado no início da carreira. Eu costumo dizer que quem perdeu tempo tentando descredibilizar o Cristiano para exaltar o Messi ou vice-versa, acabou não aproveitando a maior rivalidade entre 2 jogadores que existiu no futebol mundial, tornando o maior clássico de clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona, ainda maior do que sempre foi. O Messi era e ainda é puro talento e magia com a bola nos pés, conduzindo-a colada ao corpo, acelerando até mais rápido com ela nos pés do que sem ela, driblando sempre em direção ao gol, sem firulas, como o enganche que iniciava jogadas na ponta direita, que recuava como um falso 9, ou jogando ao lado de um centroavante. Também é um exímio cobrador de faltas e que arma um time como um meia se necessário. Conquistou 8 bolas de ouro, 6 chuteiras de ouro e é o jogador com mais títulos oficiais do futebol, com 48 taças. É o maior artilheiro da história do Barcelona, de La Liga e da seleção argentina. Conquistou 4 vezes a Champions League e 1 vez a Copa do Mundo em 2022, com direito a gol em todas as fases de mata-mata, incluindo 2 na final e 7 ao longo do torneio, chegando a 13, inclusive, na história das Copas, sendo aquele que, em atividade, mais se aproxima do recorde de 16 gols do Klose. Ele está prestes a disputar seu 6º Mundial, o primeiro como atual campeão e provavelmente o último da carreira. Em 2014 ele chegou a ser vice-campeão do mundo,
perdendo a final para a Alemanha no Maracanã, mas em exemplo de 2022 ele também foi escolhido o melhor jogador da competição. Contestado, mas aconteceu. Isso torna ele o único jogador da história com 2 prêmios de melhor jogador da Copa do Mundo. Apesar das constantes comparações com o Cristiano Ronaldo, o Messi é amplamente difundido como o melhor jogador da sua geração. E é que mais se credencia a desafiar o primeiro colocado pelo trono de melhor jogador da história do futebol. Mas não tem jeito. Esse trono é e sempre será de Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé. E o motivo é simples. Sempre que existir um jogador que seja tão impressionante e disruptivo, ele será comparado não ao último que surgiu, mas diretamente a Pelé. O Pelé é a referência máxima, é o superlativo, é o adjetivo que denota a excelência naquilo que se faz. Não há nada que tenha sido feito num campo de futebol que o Pelé não tenha feito primeiro. Um atleta que transformou o futebol de um jogo coletivo no esporte de alto rendimento. O rei combinava força física, velocidade, técnica para o drible, recurso de finalização, ambidestria, impulsão, cabeceio, precisão e fazia tudo transformando seus lances em arte. Um ponta de lança que, mais do que ser o camisa 10 na função tática, difundiu um número a ponto de transformá-lo no sinônimo de craque de todos os times do mundo. Extraoficialmente, marcou mais de 1.200 gols na carreira, conquistou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, feito único e praticamente inigualável. Gols nas finais de 58, quando venceu a Copa com quase 18 anos de idade, e também em 70, quando foi finalmente escolhido como o melhor jogador da competição. Foi por anos o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 77 tentos, até ser superado pelos 79 do Neymar. Mas contando amistosos contra clubes, são 95 bolas na rede com a camisa canarinho. Então nessa conta que a CBF faz, ele ainda é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Pelo Santos, são 1.091 gols em 1.116 jogos entre oficiais e amistosos. 5 títulos brasileiros, 2 Libertadores e 2 Mundiais. 18 artilharias na carreira. Entre elas, 11 de campeonatos paulistas, incluindo números impressionantes como 58, 49, 47 e 46 gols em edições isoladas. É o recordista de hat-tricks, tendo marcado 92 vezes 3 ou mais gols no mesmo jogo. Teve 7 bolas de ouro, revistas pela France Football, que decidiu condecorá-lo como vencedor de forma retroativa devido ao fato do prêmio em sua época só condecorar jogadores europeus, assim como Maradona teve 2, como Garrincha teve 1, revogadas ali em seus nomes. O Pelé também detém uma bola de ouro hors concours, que o proibia de competir por prêmios de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, por estar muito acima dos demais em nível de competição. E como foi dito, ele foi escolhido pela FIFA o melhor jogador do século XX em 2000, sendo inclusive convidado para elaborar uma lista com os 100 maiores jogadores de todos os tempos em 2004 e escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional como o atleta do século. Por tudo isso e muito mais, o Pelé é insuperável. Podemos até discutir quem é melhor por conta da evolução tática do jogo, o fato de que com o passar do tempo o jogo vai ficar mais difícil, mas a verdade é que o Pelé sempre será o maior jogador de futebol que o mundo já viu, exatamente por estar à frente do seu tempo. Nos anos 50, 60 e 70, ele já desempenhava um nível de jogo em aspectos físicos e técnicos que grandes nomes, em 2026, não conseguem. Então, até por respeito pela história, eu proponho um exercício. Sempre que você quiser desdenhar do rei, trazendo argumentos como a marcação na época dele era mais espaçada, a velocidade era reduzida, o futebol taticamente menos evoluído, também traga para discussão uniforme mais pesado, bola mais pesada, chuteira mais pesada, gramados esburacados, a medicina e a preparação física precária, e aí sim, tenta transportar o jogador que nessas condições fez tudo o que fez para o futebol de hoje. E pensa se ele não seria muito maior, ainda maior, com um gramado perfeito, com material que não pesa nada, chuteira leve, bola leve, gramado perfeito, medicina elevada, recuperação física, enfim. Só tem uma resposta possível. Não é difícil chegar nessa conclusão, beleza? E é isso, galera. Esse foi o meu top 10 de maiores jogadores de todos os tempos.
Eu sei que esse é um tema polêmico e também muito palpitante, portanto eu te convido sempre a participar, comentar, concordar, discordar, acrescentar ou debater comigo nos comentários, sempre com respeito a opiniões contrárias, sejam as minhas ou a de qualquer espectador aqui do canal. Monte a sua lista usando os critérios que você quiser, beleza? Só não precisa mudar nada na minha. A minha é só a minha. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!